Muito boa tarde a quem vai estar aqui em direto para as plataformas do canal do YouTube. Muito bem-vindas a mais uma segunda-feira e à última conversa do Bunny deste ano. Cada final de ciclo, cada fecho de ciclo, dá sempre aso e inicia-se sempre com um fecho, um início de um novo ciclo. Esta live hoje não é para te mostrar que existe um fecho de ciclo, mas para que se abram uma nova porta, uma nova janela para ti, uma nova redescoberta na tua caminhada. E não vai ser sobre roupa, vai ser sobre quem te tornaste ao longo destes últimos 365 dias. Se quiseres, podes fazer aqui comentários, podes partilhar aqui como é que foi o teu último ano, o que é que tu sentes agora que está a terminar, porque muitas vezes é nestes momentos cíclicos, sobretudo no final do ano, em que uma pessoa faz o quê? A retrospectiva aqui da nossa vida, aquilo que nos tornamos. Porque há uma coisa que eu te quero chamar aqui a atenção, é que, olhando para trás, tu vais ver que as coisas foram-se repetindo, provavelmente, quase num piloto automático, sem dar conta, e foste vendo que foste apagando, foste estando até bastante ocupada, mas muitas vezes para não lidar com alguns sentimentos que estavam aí dentro e que te foram também anulando e apagando, e sentes provavelmente, se calhar, que não estás assim tão bem, que há aqui qualquer coisa dentro de ti que já quer uma mudança, sobretudo quando te olhas ao espelho, sobretudo quando comunicas, sobretudo também com os teus resultados, com o impacto que causas nas outras pessoas, e tu sentes que há aqui um desequilíbrio, que muitas vezes o externo não está ligado e em equilíbrio com o teu interno. Então uma coisa não é de um dia para o outro, e é hoje aqui que vou falar sobre isto, sobretudo porque há pessoas que, eu falei isto na última live, há pessoas que têm o receio da mudança, como se mudar fosse deixar tudo para trás e esquecer, como se fosse rasgar aqui o livro da vida e sermos uma nova pessoa. E isso não é verdade. Tu tens todas as tuas aprendizagens até agora e uma mudança é uma redescoberta. E uma mudança é uma evolução, é tornar-te melhor do que a tua versão anterior. Não é apagar essa versão, mas sim a evolução. E uma coisa é certa, tu vais sempre colher frutos. Vai depender de, se tu fizeres alguma coisa, vais colher alguns frutos, mas se tu não fizeres nada, também vais colher frutos. Podem não ser, os frutos que tu gostarias. Então, sem mais demoras, vou partilhar aqui a minha tela contigo e gostarei muito de te ver ou ler aqui nos comentários. Então, vou aqui adicionar a minha tela, penso que estão a ver bem. Se quiserem, quando entrarem, comentem se estão a ver bem ou ouvir bem, que eu tive de fazer aqui uma troca no meu computador. Se puderem dizer se está tudo ok, eu agradeço, só porque, como ainda não comecei, se houver alguma coisa, eu ainda consigo alterar aqui a minha partilha do ecrã. Então, sem mais demoras, vamos aqui já dar início aqui a esta live, à última deste ano, mas que seja aquela que te vá tocar de alguma forma e que te vai abanar e fazer crescer essa vontade de é agora que eu vou me tornar naquela mulher que eu tanto desejo ser, que é alinhada com aquilo que tu já sentes aí dentro e que às vezes só não sabes por onde é que há de começar. Então, quem foste tu durante os últimos 365 dias? Isto dito assim, até impacta um pouquinho mais. Então, o que é que vamos aqui abordar hoje? O tema 1, a máscara da eficiência. Nós escondemos muito, então as profissionais e as que trabalham por conta própria têm muito isto. Quando a autoestima se desgasta em silêncio, sempre, achamos sempre que estamos a queixar, sem necessidade e nenhuma razão aparente. E terceiro, o poder da descoberta. Neste caso, se calhar, da tua autodescoberta. Então, vamos aqui falar da máscara da eficiência que camufla uma invisibilidade interna. Quando tu olhas, estás de corpo presente, olhas e não te vês realmente. Quando sobreviver atrás de multitarefas ocupa todo o teu tempo
e todo o teu espaço, e espaço mental, sobretudo, e emocional. Viver fica eternamente para depois. Tu estás tão envolvida com os outros e com aquilo que tu tens de fazer na tua vida profissional, na tua vida familiar, que aquilo que tu querias fazer para ti ou tinhas pensado vai sendo adiado. Ou então vais fazer se encaixar na agenda. E muitas de nós fazemos isso. Qual é o problema? Muitas mulheres acordam, levantam-se, vão trabalhar, resolvem os problemas de toda a gente e mais alguns, são muito amáveis, super prestáveis, super profissionais. Não há pessoa que não goste delas. Porquê? Porque estão prontas sempre a ajudar e a fazer acontecer. Cuidam de quem as rodeia, pensam em tudo e mais alguma coisa. Se têm filhos também, estão sempre ali em cima de tudo o que é necessário para organizar, para que nada falhe. É a mãe perfeita, a esposa perfeita, a funcionária perfeita, é tudo muito, muito perfeito. Ela é muito exigente consigo mesma. O que é certo é que acaba por se abandonar nesta exigência toda do dia a dia. Há pouco espaço, ou sobra muito pouco espaço, para fazer aqui uma introspeção e pensar um bocadinho. E não é preciso muito, às vezes são 5 minutos a mergulhar e a pensar sobre aquilo que se vai sentindo ali, que vai sendo acumulado sem ser trabalhado. O que é que acontece no dia a dia? Vou dar aqui um exemplo. Vestir sempre o mesmo porque é prático. Claro que não vais estar a revestir sempre as mesmas calças, não é isso que eu estou a dizer, ou sempre a mesma blusa todos os dias, mas o mesmo género de peça. Provavelmente já te aconteceu olhares para o teu roupeiro e dizeres não tenho nada para vestir. E, no entanto, não tens o roupeiro vazio. O que é que isso quer dizer? Está a dizer que o teu armário está muito igual, parece que estás sempre a vestir as mesmas peças, mesmo não sendo as mesmas peças, tudo é muito igual assim mesmo, está tudo num registro muito uniforme, e o que é que isso cria? Cria monotonia, cria falta de estímulo. Então, esta falta às vezes de adrenalina que tu possas sentir, uma adrenalina boa, assim, o despertar de uma autoestima mais energética, assim, mais elevada, está a faltar provavelmente por causa de neutralidade também do teu guarda-roupa. Evitar o espelho, não porque, ai, não posso ser vaidosa, ou isto é só vaidade, isto é supérfluo, ou isto é fútil, porque existem muitas essas crenças ainda enraizadas, mesmo que tu aches que não as tenhas, mas por cansaço e frustração, que é o que a maioria das pessoas com quem eu falo, que procuram as mentorias e muitas vezes os desafios, os workshops, estão nesta situação, estão numa fase de não gostarem de se ver ao espelho e estão numa luta muito grande, quer com o corpo a nível físico, mas depois descobrem que começa por dentro porque existem muitas fragilidades também interiores. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas depois conseguem alterar o físico, ficam com o físico que tinham em mente que desejavam, que achavam que quando o atingissem é que tudo ia ficar espetacular, e atingiram a parte física e, no entanto, emocionalmente, não continuaram a não se sentir bem. Ou seja, colocaram a desculpa num exterior, que mudando um exterior, o interior e a nível de sentimento também iria mudar. Mas não. O que é que isso implica? Implica perceber que tudo começa de dentro para fora, apesar de ser mais fácil para nós acreditar que é de fora para dentro. Dizer não tenho tempo para parar de olhar para ti próprio, por exemplo, como se isso fosse natural. A vida é correr, não há tempo para estas coisas. E então, isto também é uma coisa que pode estar a acontecer contigo. O que eu vou dizer aqui pode algumas das coisas encaixarem-se, noutras encaixam muito, ou podes nem estar a sentir nada disto, o que é maravilhoso, mas podes já ter passado por este processo ou ainda vives a passar. Por norma, quando há mudanças na nossa vida, sejam elas quais forem, mudanças de trabalho, mudanças de posto de trabalho, por exemplo, geográficas, de uma relação, filhos, uma pessoa que engravida, tudo é um recomeço de uma quase identidade, não é nova,
porque há muita coisa que vem connosco, mas é um reajustar e um reaprender uma nova atitude também perante a vida e perante um novo momento. Agora, isso não é a minha prioridade. É um dos sabotadores que muitas vezes estão contigo. Não é uma prioridade. É prioridade ir comprar roupa. Tivemos aqui o Natal recentemente e acredito que foste comprar muitas prendas. Será que compraste alguma para ti? Genuinamente para ti? Se calhar não. Se tens filhos, provavelmente foste comprar para estrear alguma peça para os teus filhos. Ou se tiveres um companheiro, ou o que seja, ou namorado, provavelmente foste também comprar prenda para essa pessoa. Se calhar até foram em família. Mas se estiveres cansada e se foste a uma ou duas lojas e não viste, se calhar, nada que te interessava, acabaste por também sequer não priorizar. Se houver tempo e se eu vir, ok. Se não, eu não vou de propósito procurar algo para mim. Vamos priorizar em vocês, porque depois o desgaste físico e às vezes estar ali nas lojas é tanto que se tiver que ser alguém eliminado na equação, sou eu. E então também pode estar a acontecer isso. Porquê é que eu digo isto? Porque quando eu trabalhava no shopping, muitas senhoras que lá iam à loja, era assim que acontecia. Então, no dia em que vinham todos para escolher, elas já não tinham tempo para ir para lá e depois acabavam por vir no outro dia sozinhas para escolher as peças. Porquê? Porque não é prioritário, não consideram prioritário, mas no entanto sentem que querem, ou sentem que aquilo até era benéfico, mas acaba por ser mais fácil priorizar o resto. Quais são as consequências deste tipo de atitude, deste tipo de pensamento e deste tipo de recorrência de ação? É o apagamento gradual, tu vais-te apagando, vais anulando, vais deixando de ter a tua energia, a tua motivação, o teu brilho. Tu já falaste com alguém em que os olhos brilham, em que entra numa sala, que a pessoa está super simples, mas tem um impacto qualquer que há ali, qualquer coisa naquele rosto, naquele sorriso, naquele olhar, que uma pessoa consegue estar assim a olhar, a escutar aquela pessoa durante meia hora e parecem 5 minutos. Isso vai-se perdendo. Porquê? Porque tu não estás bem dentro de ti, a tua terra onde está a germinar quem tu és, já não está com os nutrientes todos. Há aqui um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai-se repercutir. E é normal. E depois, provavelmente, vais sentindo uma sensação silenciosa de vazio. Ou seja, vais começar a sentir-te que, muitas vezes, paras no carro, no banho, na casa de banho, momentos em que tu possas estar sozinha, parece que acaba por... O que é que eu estou aqui a fazer? Quem sou eu? E eu às vezes até acho que a maioria tem medo de fazer essa pergunta, mas sentes aquele vazio de oco. O tempo passou, parece que eu não fiz nada, parece que não alterei nada. Já não é a primeira vez que eu sinto isto, eu estou sempre a sentir isto. E está aí qualquer coisa dentro de ti, já a querer uma mudança, que já vais arrastando esta necessidade dentro de ti e guardas muitas vezes silenciosa, não partilhas, não vais te queixar, digamos assim, não vais dizer assim, olha, eu não estou a gostar de alguma coisa em mim, não estou a gostar disto, porque a maioria tem uma família espetacular, filhos espetacular, pessoas até ao lado que dão apoio e está tudo bem, está muito bem, mas também tens de perceber que isso pode acontecer por mudanças internas. As tuas próprias mudanças, a tua própria necessidade de uma nova adaptação, de uma necessidade de um reencontro, de um equilíbrio visual também, de uma postura visual que tu queres também comunicar de forma diferente e tu não sabes como fazê-lo. E achas que, como os outros estão sempre habituados a ver-te numa postura provavelmente de alguém muito forte, que não precisa de ajuda de ninguém, que faz tudo sozinho, eu também pertenci um pouquinho a esse clube, vais guardando para ti emocionalmente estes dilemas teus internos. Então há aqui uma luta do, efetivamente, há tantas pessoas com problemas sérios, e isto não é propriamente um problema, e porque é que eu me sinto assim?
E muitas vezes a partir dos 40 anos, não é por acaso que eu falo para mulheres, a partir dos 40 anos, as questões hormonais, a mudança física, a mudança mental, é muita coisa, é muita coisa aqui dentro que uma pessoa tem de se descobrir a ela própria. Já bem basta tudo à volta que nós vamos se adaptando, temos que lidar com as pessoas, cada pessoa tem a sua personalidade, mas connosco próprios acaba por ser uma luta também interna para perceber quem sou eu agora, quem és tu agora. E isto poderá ser uma consequência de não conseguires, se não cuidares de ti, não tratares, não fizeres este mergulho de começar a reconstruir então quem tu és, de uma base que tu queiras partir, do ponto de partida que tu queres fazer agora, da viragem que tu queres fazer para ir para o outro patamar, as consequências são sempre piores. Os frutos que tu vais escolher são sempre de maior frustração, maior vazio. É tudo em maior. A seguir é tudo em maior. Passe os anos que passarem. Qual é o desejo mais profundo habitualmente? Voltar a sentir-se viva, inteira e reconhecer-se ao espelho. Claro que isto não é literal, porque viva estás tu, mas digo saborear a vida, vivenciar a vida, e não de uma forma rotineira em que ligas aí o interruptor do toca o despertador, abre os olhos, levanta a cama, calça os chinelos, vou à casa bem, visto, maquilho, tomo um pequeno almoço, pego na chave do carro, saio de casa, fecho a porta, vou para o trabalho, almoço, volto a trabalhar, vou ao trabalho, vou comprar coisas para o jantar, venho para casa, estou um bocadinho nas redes sociais, faço o jantar, sento um bocadinho ao sofá, vou lavar os dentes, vou para a cama. Pronto, e no outro dia é tudo igual. E é tudo igual, e é tudo igual, e é tudo igual. Então parece que passa a voar o tempo. A sensação é porque não houve nada que fosse diferente ao longo do período do ano. E este sentir-se viva é mesmo viver a vida e não estar só em modo de sobrevivência, que é o que acontece muitas vezes. E este sentir-se viva é sentir com energia, com esse brilho no olhar, voltares a sorrir de outra maneira ao espelho e quase que te apaixonares, não digo de forma narcísica, não é? Não é esse aqui o intuito, é realmente reconstruir quase aquilo que estava aí um bocadinho destruído aí dentro. Então é quase aqui uma reconstrução, como se fosse um Lego, uma reconstrução aí da tua autoestima e perceberes então a mulher incrível que estava aí, que estava assim a ficar como se fosse tipo num sótão guardada, a apanhar pó. Pronto, vamos lá, sacudimos o pó, lavamos e percebemos que afinal está ali um tesouro e tu nem sequer estás a notar e és a dona desse mesmo tesouro. Não sei se está a fazer sentido, eu daqui a pouco já paro a partilha para ver se há aqui comentários. Ó Sofia, isso é muito bonito, mas e qual é a solução? Se eu estou-me a sentir assim, eu sinto-me assim, já me sinto apagada, sinto que não sei o que é de vestir, sinto que eu já não me gosto de ver com as peças. Pode ser porque já não estão de acordo com o teu corpo, e aí temos formas, e aí são técnicas, mas muitas vezes é mais do que isso. Às vezes não é só a estética, não é só o exterior. Claro que ajuda, claro que é importante, mas não passa por aí só. Às vezes é sentires que as peças já não representam quem tu és. Aquilo que tu sentes que és, as peças não estão a transmitir quem tu és. E estás a comunicar algo às outras pessoas que, se fores a perguntar o que é que tu tinhas a dizer, ou diz uma palavra que descreva aquela pessoa, se calhar vão descrever de uma forma, imagina, tive uma aluna que foi a minha primeira aluna de mentoria, a Fátima, e ela dizia-me assim, as pessoas acham que eu sou antipática. E a senhora, a Fátima, é um doce de pessoa. É uma senhora tão querida, tão simpática, tão delicada a falar que o quê? Não temos de estar a falar da mesma pessoa. Ela, sim, e depois conhecem-me. Quando têm a oportunidade de me conhecer, dizem que não sou nada disso e que se surpreendem. Ou seja, qual é a mensagem que a Fátima estava a transmitir? Estava com uma cara, um semblante sempre muito fechado, muito cerrado, não brilhava. E então é isso. Muitas vezes nós estamos a transmitir aquilo que está cá dentro, que é as nossas inseguranças, as nossas crenças, o medo que estejam a olhar para nós,
Se eu estiver insegura, eu vou estar a achar que toda a gente está a olhar para mim, mesmo que não esteja, e nós não somos as pessoas mais importantes do mundo, portanto, o mundo não gira à nossa volta e provavelmente quase ninguém vai reparar em nós. Mas na nossa cabeça estão todas as pessoas a olhar para nós quando nós estamos inseguras. Quando tu tens, por exemplo, sujaste a roupa, por algum motivo, estavas numa esplanada, sujaste a roupa, tu sabes que está lá uma manchita, se for uma coisa nada assim extraordinário. Mas se tu fores andar e mesmo tenhas limpo minimamente e que aquilo esteja assim até discreto e que só se uma pessoa estiver muito atenta é que vai ver, tu, se calhar, enquanto vais caminhar, estás sempre com a ideia que vão olhar para ti e vão ver que está ali aquela mancha. Mas tu sabes, as outras pessoas não sabem, provavelmente não vão olhar para ti, porque olhar para a mancha é olhar para um ponto específico. E, por norma, as pessoas olham para um todo, a não ser que haja algo que sobressai. Não é? E é esse algo que fica retido. E provavelmente pode não ser a mancha, pode ser só a tua expressão facial que vai primeiro impactar. Então, qual é a solução? Reconhecer que autocuidado não é um luxo e não é caro cuidar de ti. Muito pelo contrário, se calhar até precisas só simplesmente escrever numa folha o que te vai na alma. E estás no teu carro, por exemplo, antes de chegar ao trabalho, antes de chegar a casa, e taca para fora como é que foi o teu dia, ou como foi a tua noite, ou o dia anterior. Isso é autocuidado, porque nós associamos sempre que autocuidado é comprar roupas caras, maquilhagem, ir a um spa, ir fazer um programa, fazer uma viagem. Não é. Autocuidado é cuidar de ti, naquilo que está a fazer falta também. E sobretudo é a nível emocional, porque se tu estiveres bem por dentro, vais também ter outra vontade de exterior de te arranjar, de te vestir, até vais ver coisas e vais comprar coisas que de outra maneira não ias comprar. Porquê? Porque tu estás muito aberta e muito mais receptiva à novidade, à experiência, à ousadia. Isso vem por acréscimo, portanto é importante reforçar aí dentro. Então, antes de passar aqui para o ponto 2, vou só ver aqui se eu tenho aqui algum comentário. Olá, Sandra. A Sandra aqui, espetacular, sempre aqui a fazer parte das conversas do Bani. Muito obrigada, Sandra. Um beijinho enorme para ti e que tenhas tido um excelente Natal. Então, vou voltar aqui. Se quiserem colocar algum comentário ou se tiverem alguma questão a colocar do que é que eu quero dizer, porque às vezes eu falo e tento ser o mais simples possível. O objetivo aqui não é trazer vocabulário XPTO por ninguém perceber só para parecer que eu tenho muito conhecimento. Não, aqui é para desconstruir, para tu sentires que eu estou a falar mesmo contigo. É como se estivéssemos aqui sentadas numa mesa, à conversa. Então, vou voltar aqui à minha apresentação. Vamos aqui para o ponto 2, quando a autoestima se desgasta em silêncio. Isto não é de um dia para o outro. Pode fazer o clique de um dia para o outro. Um dia para o outro bate aí na tua cabeça, tipo, o que é que se passa aqui comigo? E por norma isto acontece no final do ano. A maioria das pessoas fica nostálgica, quebra, faz mil e uma promessas para mudar no ano que vem, tudo o que está bem mal, tudo o que não resolveu. E se formos a ver, vai ser se calhar sempre os mesmos desejos que tem todos os anos. Porquê? Porque nada aconteceu. Então vou desejar o mesmo. E mais um ano e nada aconteceu de diferente. Então vou desejar o mesmo. Mas eu até fiz outras coisas. Está bem. Tu foste fazendo coisas. Lembras-te do primeiro ponto? Fazes muita coisa. És multitarefa. Fazes tanta coisa e as coisas não desenvolvem, não acontecem. É porque só estás a fazer. Não estás a fazer realmente alterações, tu estás a fazer copy-paste das coisas. Estares ocupada não é estar a fazer mudanças, não é estar a alterar resultados. Estás simplesmente a repetir. Estás a fazer, mas estás a repetir. Então, o que é que isto acontece? Vai acontecendo que, como estás em piloto automático, como estás numa coisa sem pensar diária, não é? Do dia a dia, que é muito bom. Há coisas que é muito bom para o nosso cérebro não explodir com tanta informação, que ele vai fazendo em piloto automático, mas o que é certo é que só 10% do 90%, vou começar ao contrário, 90% das ações que fazemos diariamente são repetições do dia anterior, do mês anterior e do ano anterior.
São 90%. Tu não pensas quando te levantas, ou quando lavas a cara, ou quando penteias, ou quando... Tudo o que é muito automático, quando respiras, quando andas, não vais estar a pensar se metes a perna direita à frente da esquerda, a não ser que estejas a fazer algo fora do comum, em que estejas a trepar alguma coisa, ou fazer um desporto radical, em que te implique pensar nisso. Caso contrário, o cérebro aprende a abrir uma porta, decorou como é que se abre uma porta. Tu não estás a pensar, aí agora vou pôr a mão assim, fazer força para abrir a porta. É instintivo. Aprendeu, arrumou. Aprendeu, arrumou. Copy-paste. Se tu fazes isso para a tua vida pessoal, com a tua autoestima também, com a forma de te vestires, ou se vais repetir o que já não estava bem, o que já não te assentava bem, o que já não estavas a gostar, ou a sentir que havia ali uma necessidade de mudança, se tu vais repetir o que estava mal, o que já não estava bem, só vai fortalecer o perpetuar disto. E 10% são para novidades e coisas novas. O nosso cérebro é muito elástico, mas só 10% é o que tu fizeres de novo, é que ele vai realmente trabalhar de forma diferente. Se tu fizeres uma atividade nova, aprenderes um novo hobby, se leres, por exemplo, estás a ler uma leitura nova, estás a aprender novo conhecimento, tudo o que fizeres de diferente para quebrar determinados padrões são só 10%. E nós não usamos os 10%, grande parte das pessoas. Portanto, isto não é de um dia para o outro. Pode-se bater de um dia para o outro, mas não é de um dia para o outro. Os indícios, se fores olhar para trás, estavam lá. Eu até escrevi aqui a frase que foram abandonos diários, não é? Pequenos abandonos diários, de não te escutares, não estás bem, não te vais ouvir, não te vais perceber e questionar porque é que te sentes assim. E às vezes são coisas simples, só que acumuladas tornam-se mais dolorosas. Qual é a dor aqui? Já não confia totalmente na própria imagem. Esta mulher, este tipo de mulher, já não vai confiar a 100%. Antes até confiava, até tinha mais convicções e certezas. Agora já está mais fragilizada. Porquê? Porque está sempre a potencializar a dor. A dor para o positivo ou a dor para o negativo. Ou seja, as coisas boas ficam melhores e as coisas piores ficam ainda piores. Porquê? Porque nunca vais ficar igual. Se estás frustrada agora, se continuares frustrada, a vida vai passar e a dor vai aumentar, não vai ficar na mesma. Tu vais te sempre transformar em alguém. Quer faças para melhorar, quer faças... não faças nada. Duvida antes de se expor, será que eu estou bem? Será que vão olhar para mim? Será que eu estou a chamar muita atenção? Agora com esta idade, eu já ouvi uma boca, eu já ouvi um comentário, se calhar estou a ficar... Se calhar isto já é muito curto para mim, se calhar isto é muito cotado. Se calhar a malta lá do trabalho da minha idade já ninguém usa estas coisas. Vais começar a ficar assim um bocadinho mais retraída. Porquê? Por causa das inseguranças. São dores. Porquê? Porque estás-te a vestir e a encaixar para caber em alguma coisa, naquilo que achas que os outros vão pensar ou naquilo que esperam que tu faças, que seja a tua atitude. E questiona-se mais vezes do que escuta a sua própria intuição. Tipo, não, mas eu nem gosto disto, isto nem me diz nada, então eu vou vestir isto, não é? E às vezes é preciso escutar o que é que tu sentes realmente quando fazes alguma coisa ou quando vestes alguma coisa ou adquires alguma coisa. E este fim de semana, que não foi este fim de semana, foi agora durante a semana, mas quando estava a falar com a minha irmã mais velha, ela estava a falar de uma seguidora, que é minha, mas é amiga dela. E ela diz, ela segue o teu trabalho, está sempre a ver o teu trabalho. E ela fez uma mudança brutal. Sentiu que precisava de mudar. Ela é professora, e um beijinho, se ela estiver a ver, porque eu sei que ela vai saber que eu estou a falar dela, mas ela precisou de... Eu nem gostava disto. Eu comecei-me a vestir como os outros professores, para caber naquele padrão institucional, tipo professora, certinho, o que é que se espera daquela professora com aquela idade, era uma pessoa mais velha, e no entanto começou o quê? A sufocar. É a sufocar. É de repente eu deixar de não ter prazer nenhum de sair de casa. Não tem. Não dá, porque tu estás sempre contigo. Tu és a pessoa que carregas contigo própria. Podes não encontrar 1001 pessoas naquele dia, mas a ti própria vais-te encontrar. Tu andas contigo. Então, se a única pessoa que está contigo
mesma, és tu, diariamente, desde que nasceste, até te despedires desta vida, vamos carregar este corpo, vamos carregar a nossa imagem, vamos carregar a nossa identidade, a nossa impressão digital está connosco. Então, aquilo que fazemos com ela é bom que esteja alinhado com aquilo que vai cá dentro. E ela disse, emagreceu, mudou o visual, voltou a vestir as roupas que ela gostava e está naquela do querem gostem, querem não gostem. Eu gosto, claro que está alinhada, tem ali uma lógica, não é ali algo estapafúrdio, mas está a começar a vestir as cores que gostava, aquilo que fazia sentido para ela, porque ela estava-se a transformar numa pessoa que não era ela. E pode estar a acontecer isso também contigo. Exemplo aqui do dia a dia. Antes de uma reunião, por exemplo, é importante pensares assim: será que estou bem assim? Já te aconteceu? Por isso, em dúvida. Evitar às vezes falar fotos, eu não fico bem, ou ficar ali meio escondida, e uma pessoa pensa, ela é assim, envergonhada, ela não é nada dessas coisas. Às vezes até são os outros a dizer, não insistas, ela não é nada dessas coisas, ela é muito simples, ela é super discreta, ela não gosta. Será que não gosta? A maioria quer se esconder e acha que nunca fica bem nas fotos. Digo-te já. Evitar os vídeos, a expor-se, o receio de chamar a atenção. E o chamar a atenção não é só pela roupa. Muitas vezes é dar a opinião. Dizer alguma coisa. Alguém tem alguma coisa a acrescentar e a pessoa até tem, mas não diz. Porquê? Porque as atenções vão se virar para ela. E ela depois diz, eu devia ter dito isto e não disse. Comparar-se com frequência vai-se anulando. E não é por modéstia, não é? Ou simplicidade, mas insegurança. Aquela pessoa está tão gira. Ela é que sabe se vestir. E lá estamos nós a comparar os nossos bastidores com os palcos dos outros, porque os outros só estão a mostrar também uma coisa. E já associaste, por acaso há uma publicidade muito interessante disto, que são as pessoas que estão tipo num autocarro e vem uma pessoa na rua e a pessoa diz, fogo, cabelo espetacular. A outra pessoa, a quem ela disse isso e pensou aquilo, a outra pessoa a testar o cabelo dela e a dizer, aquela pessoa tem um cabelo tão fixe. Depois a outra é, espetacular, aquela pessoa tem aquela vida e a pessoa ali a detestar a vida que tem. Ou seja, nós estamos a ver uma coisa e interpretamos com as dores que nós temos. Nós interpretamos a nossa realidade. Não é? Aquilo que nos está a fazer falta. Aquilo que estamos ali com a pedrinha no sapato. Os outros vão estar a dizer o mesmo e se calhar vão olhar para ti e dizer, aquelas mãos são espetaculares, ela tem umas mãos tão lindas, quem me dera. As unhas dela, aqueles olhos, espetacular. E tu nem sequer te valorizas isso. Eu não estou a dizer que não possas queixar, mas eu estou a dizer é que muitas vezes nós comparamos como se os outros fossem o tudo e, no entanto, toda a gente tem alguma queixa a fazer. Mesmo as pessoas que estão bem querem sentir-se melhor. Quais são os sabotadores aqui que costumam acontecer? Já vi estar melhor do que o que estou. A questão do tempo, a questão de porque é que eu demoro tanto tempo a fazer as coisas, porque é que comigo não é rápido como as outras pessoas, porque é que eu comecei isto, parece que não vejo logo resultados, quero tudo para ontem, não é? Eu já devia estar melhor, porque eu até vejo dicas, eu até experimento isto, eu até faço aquilo, e porquê? Eu até fui mudar o cor de cabelo, eu até cortei o cabelo. Porquê? Eu já devia estar melhor e porquê é que eu não me sinto? Eu até já emagreci e porquê é que eu não me sinto? Então, isto acaba por também ser um sabotador. Tu queres entrar num ritmo que não é o teu também e muitas vezes estás a ir fora para reestruturar cá dentro. Estás a procurar as técnicas, as 5 dicas para ficar melhor com uma calça para as pessoas baixinhas ou para as pessoas de corpo oval, as 5 maiores técnicas. Isso é bom, são ferramentas, são estratégias, mas se calhar não estás a precisar disso agora. Se calhar precisas disso no passo a seguir, mas no primeiro passo se calhar não é isso que estás a precisar. Se calhar estás a precisar de perceber qual é a tua personalidade agora. Qual é o teu perfil de gosto agora. E depois sim encaminhar para o resto. Digam lá se está a fazer sentido. Eu estou aqui a falar.
Qual é a consequência? Uma comunicação mais frágil, um posicionamento muito mais tímido, muito de acordo com aquilo que eu já estive aqui a dizer. E o que é que acontece também? Resultados abaixo do potencial. Porquê? Porque tu sabes que és fantástica, tu és boa no que fazes, tu és muito competente. E muitas vezes, por causa desse sentimento de fragilidade, tu ainda tens mais necessidade em mostrar ao outro que tu és muito empenhada e boa no que fazes. Tu entregas-te alma e coração. Tu és fantástica. E depois sentes-te vazia, porque falta o resto. Falta isso estar a equilibrar. Tipo, eu sou assim, mas também tenho este retorno, é espetacular. Eu subo mais aqui nas minhas competências, na forma como eu estou, e mudo também a minha forma de pensar, e também isto cresce em paralelo. Tudo vai crescendo quando tu também cresces, quando te conheces. Qual é o desejo aqui mais profundo? Sentir segurança interna e não a validação externa. Ou seja, tu gostares de ouvir elogios, claro que eu acho que toda a gente gosta, não há ninguém que não goste, mas não dependeres desses elogios para te sentires bem contigo própria. Pensa bem, e se esses elogios não vierem? Vais ficar mal porque não os tens, porque não os ouves? Não. Tu já tens de estar bem contigo e se eles vierem, ainda ficas melhor e diz assim, olha, espetacular, estou a fazer um bom trabalho comigo. Não é? Isso é que é fundamental. Só que as pessoas metem muito nos terceiros. Porquê? Por causa das inseguranças. É normal que isso aconteça. Mesmo daquelas mulheres que parecem super seguras. Digo-te já. Qual é a solução? Reconstruir a autoestima de dentro para fora. Começando pela relação com o espelho. O que é que eu digo com o espelho? Não é por ser vaidoso, é porque é a forma como tu tens de te olhar para ti próprio. Tu não consegues ver a tua cara. Daqui para baixo ainda consegues. Agora a tua rosto não consegues. E é preciso que tu olhes para a tua cara, olhes para os teus olhos, olhes para as tuas feições, olhes para ti mesmo. E olhar para o espelho e a relação com o espelho é a relação das tuas emoções. É aquilo que tu sentes quando tu olhas para o espelho. Eu não estou a dizer se estás bonita, se é mais um brilhante aqui ou menos um brilhante ali. É o reflexo daquilo que tu sentes quando tu olhas ao espelho. É isso que tu tens de começar a avaliar. E sim, é que tu vais perceber se estás numa boa fase ou numa fase complicada que é preciso aqui então reestruturar alguma coisa. Ponto 3. O poder da redescoberta. O que pode acontecer se tu te permitires descobrir de novo? O que é que pode acontecer? Tu já percebeste o que é que acontece quando tu não fazes nada? Provavelmente estás aqui a chegar a um ponto de final de ano, olhas para trás e descobres que não foi nada disto que eu tinha imaginado. Então, e se for tudo aquilo que tu tiveres imaginado daqui para a frente? Não é? O que é preciso acontecer? O que é que pode acontecer? A transformação começa quando paras de adiar o que precisa de ser feito e começas a priorizar-te. O que é que eu preciso de arregaçar as mangas para mudar? Se sempre eu fiz isto, deu este resultado, alguma coisa eu tenho que fazer para dar outro resultado, não é? E é um pouco por aí que tu precisas. E não é muito. Não precisas de começar com muito. A gente quer é megalómano. Mas passo a passo. Nós não começamos a correr sem começar primeiro a gatinhar. Está bem? Qual é a dor aqui? Sendo que algo precisa de mudar, pode ser o teu caso, podes sentir que algo precisa de mudar aí dentro de ti, mas não sabes por onde começar. Olhas para todo lado, vês imensa coisa, a internet está cheia de muitas soluções, mas de repente ficas, mas afinal, qual é a melhor? Porque depois uns contradizem os outros. Está tudo bem, aconselho-te a seguir um, porque estar aqui a fazer misturas, depois não dá. Mas conecta com alguém que gostes, que te identifiques e segue, e testa se é isso que faz sentido para ti, se era aquilo que realmente te faltava. Mas começa. Erros comuns: esperar por motivação, pelo tempo ou pela coragem para mudar. Lembra-te uma coisa: motivação são os motivos que te levam a fazer algo. E sem teres esses motivos fortes para fazeres algo, não vais considerar prioritário. Podes começar no início do ano até a fazê-los, mas vão cair por terra, porque não são prioritários. Se não tens um grande motivo para entrar em ação,
não vais ter a motivação necessária para prolongar no tempo. Qual é o desejo? Avancei agora um bocadinho rápido mais. Qual é o desejo? A ação vem antes da clareza. Mas eu queria ter clareza. Pergunta-me como é que eu sei. Eu perceber, queria fazer mentorias e isto tudo, porque mas eu sou designer de moda, mas a Sofia faz workshops de costurar, mas não é isso que eu quero algo mais profundo, eu quero algo transformador. Não quer dizer que eu não ensino as pessoas a fazer isso, mas eu quero que a roupa preencha a alma, eu quero muito mais do que é o supérfluo, eu quero algo profundo, eu quero algo transformador, eu quero impactar vidas aqui de mulheres. Isto eu não tinha clareza nenhuma nisto. Eu só sentia que queria algo mais profundo. Mas à medida que eu vou fazendo os diretos, comecei a fazer diretos agora às lives, com temas mensais específicos, comecei a posicionar-me noutro género de setor, a ir mais às dores, resolver problemas que vocês sentem, entregar soluções, entregar as mentorias, entregar os arquétipos, as pessoas perceberem, reconhecerem quais são os pontos de viragem que são importantes para elas, porque cada uma delas, porque cada pessoa é única. Isto depois vai trazendo mais clareza. Porquê? Porque é uma caminhada, é um processo. E depois, olha, afinal, ainda gosto mais disto. Depois, não, isto é espetacular. Porquê? Porque uma coisa vem atrás da outra. Qual é o desejo, então, aqui? É reconhecer-te novamente, é sentir orgulho ao olhar-te ao espelho. Agora sim. É dizer assim, agora sim. Esta sou eu. Esta sou eu. E se calhar não é aquela imagem que tu idealizaste lá atrás. Porquê? Porque emocionalmente tu também estás diferente. Houve uma evolução mental e emocional. E para ti começaste já a valorizar se calhar outras coisas e a potencializar outras coisas. E voltar a valorizar todos os dias. Todos os dias sentes-te bem. Claro que há dias que são uma porcaria. É normal. Mas não são o suficiente para estragar o resto do ano. Nem a tua autoestima. Qual é a solução? Tornar isto num processo simples, guiado, prático, que respeite o teu ritmo e o teu tempo. Tens de ser gentil também contigo. E isso vem também do autoconhecimento, quando tens de ser apertada ou quando tu estás ali a precisar de espaço para pensar, pôr as ideias no lugar, assentar e voltar outra vez em ação. Um pequeno passo por dia para começares a sentir também as tuas micro-vitórias. Isso é importante, porque se tu estiveres à espera de escalar a montanha, nunca vais sentir que vai acontecer. Mas se tu disseres, hoje vou andar 20 km, amanhã vou outros 20 e outros 20, chega um dia vais subir a montanha. E esses 20 tu vais dizer, yes, consegui. E os outros 20 vais dizer, yes, consegui. Olha, afinal já foram 40 km. Yes, consegui. E esses yeses consegui, essas micro-vitórias, claro que estou a dar o exemplo da montanha, mas vou comprar uma roupa com uma cor que é aquela. Era aquela que eu queria e nunca tive coragem. É uma micro-vitória. Vou cortar o cabelo como eu sempre quis. Olha, vou fazer franja. Uma das alunas que fez o desafio 21 dias, num exercício lá, eu disse, vou fazer franja. E está tudo bem. Ela precisava daquilo. Foram micro-vitórias. Eu tive a coragem de fazer. Porque depois o desafio também faz isso, não é? Porque há ali uma sequência de exercícios. Mas são coisas que para ti são fundamentais. Para ti é que é importante. E é o teu processo. É a tua caminhada. Qual é a conclusão aqui? Talvez este ano não tenha sido propriamente sobre crescer, se vais olhar para trás vais sentir que se calhar não houve aquela evolução que tu tanto desejarias, parece que andou ali uma repetição, um adormecimento, ali um bocadinho hipnótico, ali um bocadinho zumbi, não é? Se calhar estiveste muito ocupada, mas não ocupada contigo própria, não a mudar aí o que sentias por dentro, e tenha sido mais sobreviver aos dias e estares ali sem pensar muito, porque eu acredito também que causa dor. E quando são, por exemplo, mulheres com cancro, com alterações físicas do corpo, em que às vezes há aqui mesmo retirada de, até não, nem falo só do peito, às vezes mesmo parte do útero ou os ovários, que não é propriamente visível, mas mexe com o feminino, mexe com aquilo que a gente considera ser o nosso completo, não é? O nosso corpo completo, psicologicamente as pessoas vão muito abaixo, muito abaixo. E há um momento que
de viragem, ao momento que tu vais sentir que és importante e que se superaste, é o momento de voltar a viver e a saborear a vida com a dádiva que te foi dada de estares aqui. Então, já que eu vou viver, vou saborear aquilo que eu tenho. É um pouco por aí, por o resto vem por acréscimo. Mas a ação vem antes da clareza, porque o recomeço não acontece no calendário, acontece com uma decisão. É sempre uma decisão, não adianta, eu digo sempre assim, eu vou convosco, mas eu não posso fazer o caminho por vocês. Porquê? Porque é tudo muito interno. Eu se chegar a alguém, até vou só parar aqui um bocadinho a partilha. Eu se chegar aqui a alguém, vou aqui só remover um bocadinho para estar aqui. Se eu chegar a alguém, e vocês já viram estes casos de pessoas que vão a casa de alguém que é acumulador e está lá aquele cheio de lixo, às vezes até ao teto, não se consegue entrar em casa, está tudo, o fogão já nem se consegue cozinhar, uma pessoa nem sabe como é que está ali alguém a viver. Já viram esses canais, essas filmagens, não é? E vai lá uma equipa e imagina que eu chegava lá, limpava-se aquilo tudo, eu dizia à pessoa assim, então agora você vai para um hotel 5 estrelas, fica lá uma semana, nós vamos dar uma volta aqui à casa, eu já sei mais ou menos os seus gostos, eu vou lá, mudo tudo, meto um roupeiro espetacular alinhado, vamos ali fazer uma transformação, vamos pintar as paredes, vamos tudo, fazer tudo à casa e vai chegar e está tudo impecável. E a pessoa chega uma semana depois e provavelmente vai dizer, uau, tenho uma casa nova e tal. Não sei se vai dizer muito isso, mas pronto. Mas faz-se conta que vai dizer isto, porque eles ficam muito ansiosos quando se despegam das coisas. Por isso é que acumulam. Mas pronto, faz conta que a pessoa permitiu isso. Ela chega lá e se calhar, passado um mês, a casa vai estar igual, ou parecida. Não vai estar igual porque se calhar aquilo foram muitos anos a acumular. Mas vai voltar a ser o que era. E nós questionamos, fogo, então, mas tinha uma casa impecável, era só manter, e porquê é que voltou a acumular aquilo que já está tudo sujo, já está com o chão todo gordurento, já nem limpa nada, está tudo ali sujo. Porquê? Porque não houve uma mudança interna. A pessoa não percebeu o porquê daquela mudança. Não mudou o gatilho dela, não mudou o propósito dela, não teve a motivação para o fazer. Foi outra pessoa que fez, foi uma pessoa que o impôs. Ela não passou pelo processo. Ela recebeu aquilo feito. Uma transformação de alguém, houve uma altura que perguntaram-me, não foi há muito tempo, perguntaram-me se eu fazia idas a casa e mudanças do guarda-roupa. E eu disse, sim, faço, mas antes disso eu quero conhecer a pessoa e eu preciso perceber se é técnico, o que a pessoa precisa, é um alinhamento só estético e que está muito bem, ou se não está bem e há ali qualquer coisa interna que também é preciso alterar. Porquê? Porque se eu for só mudar o guarda-roupa, a pessoa poderá não se adaptar e não gostar daquilo. Eu mudo outra vez e a pessoa vai continuar a sentir o mesmo. Porquê? Porque ela não se conhece, não sabe, ela sabe que quer mudar, não sabe exatamente o que é. Então é importante que a transformação passe de dentro para fora. Claro, com orientação é sempre diferente. Está aqui a Sandra a partilhar connosco, faz muito sentido. É assim, se formos a pensar, dizemos assim, mas claro que tem lógica, mas parece que nós não pensamos nisso. Porquê? Porque estamos tão imersos nas nossas dores, nos nossos problemas, nos nossos desafios, parece que não temos esta clareza, parece que tudo o que é simples é complicado. Parece que a gente não vê da mesma maneira. E é normal isso acontecer. Isso é muito natural isso acontecer. Então, vou aqui adicionar aqui ao palco. Eu não estava a partilhar isto, acho eu. Vocês estavam a ver, mas eu não estava a partilhar esta última folhinha. Então, aqui é importante que tomes e que a decisão, e que esta decisão seja realmente aquilo que para ti faz todo o sentido. Tem de ser uma decisão tua. Não pode ser imposição. Eu apenas estou-te a mostrar que se estiveres a sentir dentro de ti que já tens essa vontade, não apagues essa chama que está aí. Porque pode ser já muito residual e se tu a deixares apagar,
podes nunca mais conseguir voltar a reacender, porque o tempo vai passando e a carga emocional também vai sendo outra. E as pessoas à tua volta vão também sendo diferentes. Podem ser as mesmas pessoas, mas elas também vão ter as consequências da vida, dos dia-a-dia, vão tornar-se, se calhar, ou mais alegres, ou mais fechadas, ou mais pesadas, mas isso também tem a ver com o tipo de personalidade da pessoa. Tem a ver com o comportamento da pessoa. Há pessoas mais fechadas, mais pessimistas, mais otimistas. Mas a carga emocional está lá também. E depois vais começar, se calhar, ficando mais silenciosa e a guardar para ti e diz, já passou o meu tempo. Qualquer dia olhas para trás e diz, olha, já passou. Então o momento certo é hoje, não é? Costuma ser, se queres plantar uma árvore, planta hoje, não é? O melhor momento era há 20 anos atrás, porque assim colhias, se calhar, os frutos, não é? De uma grande árvore. Mas assim fica. E disseste, eu comecei o meu caminho. E é o que eu colher dele já foi semeado. Então, é deixares isso mais para ti do que para os outros, mas sobretudo para ti. E então, fica aqui também o convite, o desafio de 21 dias, que tenho estado a fazer aqui publicidade a ele, digamos assim, não é sobre mudar de roupa, não é esta transformação que eu te falei do vamos mudar tudo e vamos alterar. É um passo a passo sobre voltares a ver-te, voltares a reencontrar, perceberes quem é que tu és agora, em que fase da tua vida tu estás, ou porque é que tu estás aí a sentir determinadas coisas, ou se realmente precisas só de alinhar ali uma coisa à outra. Isto são 21 passos, são 21 dias, cada dia é construído com um vídeo pequenino que eu te entrego e te lanço um pequeno desafio-te a fazeres algo relacionado com aquela mensagem do vídeo. Alguns são mais emocionais, outros são técnicos. Vou-te dizer como é que tiras as medidas do teu corpo, vou-te falar da simbologia da cor, vou-te falar dos teus sabotadores que possas sentir, das tuas inseguranças. Vais sendo levada por uma estrada sobre várias coisas. O primeiro penso que é logo o teu teste de personalidade, se não é logo do primeiro é o segundo. Mas vais sendo levada por um caminho. Vai havendo ponto 1, 2, não vais perguntar agora eu vou para onde? Não, há uma sequência. E o que é que serve? Serve para tu perceberes onde é que estão as tuas lacunas, onde é que te sentes mais fragilidade. E onde tu sentires que tens mais coisas a trabalhar, tu digas assim, isto aqui doeu-me, fazer isto até doeu. Olha, e esta não, espetacular que eu até domino. Vais perceber então onde é que tu tens de trabalhar, porque depois não tens de trabalhar as 21, depois de fazeres 21, vais percebendo, olha, já percebi o que é que faz mais sentido para mim. Daqui para a frente, para me estruturar ainda mais. Isto é apenas um desafio, não é nada de mais. Não é nada mais, não, tem muito conteúdo, mas é para ti, é se calhar aquela coisa do isto é muita coisa, é assoberbado. Não é, isto é mesmo com o objetivo de quem não tem muito tempo para se dedicar só a uma coisa. Tens de o fazer alinhada contigo, de cabeça presente e de corpo presente. Porquê? Porque eu posso ir contigo, mas não posso fazer por ti. São 21 passos simples e consistentes. O objetivo mais daqui é reconstruir a relação com o espelho, recuperar a tua autoestima, ou a tua confiança, ou a tua comunicação, começares a sentir mais essa dinâmica na tua comunicação e levar aí a tua energia também. Sentir impacto em várias áreas da tua vida, porque está tudo realinhado. Quando nós estamos bem numa área, o resto também vai correndo melhor, porque também estamos predispostas de outra maneira. Claro, da vida pessoal, profissional, amorosa, até a tua saúde, provavelmente vais estar com mais vontade de ter outros cuidados que antes não tinhas por 100, perdido por 1000, não é? Às vezes entregamos os pontos assim porque estamos desanimadas. E se este ano te foi afastando de ti, se tu reparas que realmente estás cada vez com um distanciamento emocional em relação à tua imagem, cada vez maior, então permite que os próximos 21 dias te tragam de volta a quem realmente faz sentido, o teu alinhamento. Então vou aqui fazer aqui a minha despedida. Eu espero que tenha feito muito sentido para ti. A Sandra aqui já comentou que fez muito sentido. Se quiserem, eu devia pôr aqui, deixem-me pôr aqui assim vocês também têm a oportunidade. Quem tiver aqui a ver ou a ver indeferido, também podem comentar.
Hum, podem ler ali o QR Code. Esse QR Code vai vos dar acesso a uma página. Essa página é a página onde podem ver várias coisas que têm sobre o desafio e depois clicando nos botões que lá estão, tem uns botõezinhos que dão acesso então ao pagamento. O pagamento do desafio ainda está ao valor de 47€, portanto tens 15 dias, é quase metade do desafio, mas tens 15 dias para dizer, olha, Sofia, não quero, não me identifico, não gostei, então depois devolvo-te o dinheiro, não precisas de justificar nada, está bem? Se não te identificas, se não fizer sentido para ti. Se tiveres alguma questão, alguma dúvida, eu mando-te o link, ele ainda está disponível nas redes, depois eu vou parar de partilhar o desafio, porquê? Porque eu vou depois fazer outra coisa e voltar a focar-me noutra coisa, portanto, até ao fim aqui do aninho, podes entrar aqui no desafio, porque ele ainda vai estar então disponível para entrares. Muito obrigada, Sandra. Uma boa continuação para vocês. Já sabem que a semana começa a segunda. Se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa não é igual à forma como ela acaba. Por isso, está sempre nas tuas mãos o poder de decidir, o poder da decisão, de como tu te sentes e aquilo que tu também queres escolher para ti. E tem muito a ver com o teu alinhamento daquilo que tu queres para ti própria. E uma prioridade que se calhar faz agora sentido para que todo o resto também esteja alinhado de outra maneira. Esta segunda-feira é uma segunda-feira também especial, que eu acabo aqui então por também desejar um excelente fim de ano, porque é bom que os fechos de ciclo também sejam transformadores, mas que o novo ano seja alinhado realmente com aquilo que desejas e que faças por acontecer, porque mais do que um desejo, e os desejos só se transformam quando realmente entramos em ação. Para os concretizar é preciso entrar em ação, senão estão só no nosso pensamento, e no nosso pensamento nada se constrói. É bonito, faz-nos aquecer o coraçãozinho, mas não se torna real, por muito que a gente queira pedir. E então, se fizer sentido para ti, eu estarei aqui para os teus 21 dias. Um beijinho enorme, uma boa continuação e um excelente início de ano e um excelente ano no geral. Beijinhos, fica bem e voltaremos a ver no próximo ano.